Tá, já tá gravando, vamos lá. Nós Mudar somos aqui de aqueles tela. rapazes. Mudar aqui de tela. 5 corintianos versus um palmeirense infiltrado do canal Footworld. Já deixei o like, já tô inscrito. Vou ativar aqui o sininho também. Tá, vamos lá pro react. Nós somos aqueles rapazes e hoje, brincadeira rapaziada, nós somos a Footworld e no programa de hoje teremos 6 corintianos, ou melhor, 5, e eu e mais 4 especialistas aqui vamos tentar descobrir quem é o porco no meio dos gaviões. É o primeiro vídeo deles, né? Interessante esse modelo. Voltado pro futebol. Eu conheço o Josão e esse cara aqui que eu esqueci o nome. Mas eu conheço também, eu acompanho no Instagram. Esses três aqui eu não conheço. Vou conhecer aqui agora, né? Preto e branco, inclusive. Observação muito forte. Nenhum dos participantes tem um pigmento verde. Legal. Isso foi inteligente. Brifado, né? Aquela bermudinha ela é meio verde, tá? Mas eu posso só falar um negocinho? Posso só falar um negocinho, gente? Esse cidadão aqui, o terceiro aqui, ó, ele é muito Corinthians. Não é possível, pô. Tem uma cara de corintiano nato. Com todo respeito, não existe possibilidade dele ser. Mas beleza, vamos seguir o vídeo. Seria uma grande surpresa. Pessoal, começando do começo então, nome, idade e qual a sua história, como você virou corintiano? Bom, Antes de começar, vou voltar um pouco. Não vou nem voltar, não. Eu acho que dá pra continuar daqui. Desses todos aqui. Pô. Pior que eu acho que só cravo que esse daqui e esse daqui são corintianos. Não são eles, eu acho. Só pela aparência mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Esse daqui eu acho que não é. Eu acho que é corintiano também. Não é palmeirense. Eu fico entre esses três aqui. Mas eu tendo a acreditar que esse daqui também não é. Mas eu não sei ainda, né? Só pela aparência. Mas vamos ver. Copa do Brasil 2008, Corinthians e Sport. Eu me tornei corintiano numa derrota. Quando o Corinthians perdeu, eu vi ali a paixão que meus pais tinham pelo Corinthians e aí foi só história. E eu virei mais corintiano em 2012, quando meus tios e meus pais prometeram que se o Corinthians fosse campeão da Libertadores, ia sair todo mundo só de cueca na rua. E saiu. E foi aí que eu falei, eu quero ser assim. É isso. Caraca. Eu entendi o que é um bando de loucos. O nome? Celso. o homem que saiu de cueca na rua. Sou o Pedro. Assim, ele ficou mais forte, mas ele deu uma escorregada no início, né? Mas deve ser nervosismo do vídeo. Tenho 23 anos e minha história começou pequenininho já, né? Na escola, o pessoal jogando futebol lá. Aí eu, no começo, não gostava muito de jogar futebol, fui me entrosando com eles, fui gostando de jogar futebol. Aí eu comecei a levar isso pra casa, né? E meus pais são corintianos e eles foram passando pra mim. História dos pais, né? História dos pais. Agora chegou a hora do mais corintiano do dia. Você vai falar o seu nome vai ser o mais Corinthians do mundo. Moleque, se tu for palmeirense, moleque, rapaz, tu veio muito bem brifado. Mas se apresente seu nome, sua idade, por que você virou Corinthians? Meu nome é Cauã, tenho 18 anos e a minha história com o Corinthians, antigamente, minha família basicamente faz pro Corinthians e eu não era tão fanático assim pro futebol, torcia, mas era só por torcer. Eu falei que esse daqui, mas na verdade eu acho que é só esses dois aqui que tem possibilidade de ser só pela aparência, mas por enquanto eu continuo nesses dois. Quando em 2019 eu peguei pra assistir a final do Paulista, entre Corinthians e São Paulo, peguei a paixão mesmo depois que o São Paulo empata o jogo e pro finalzinho o Corinthians faz o gol. Aí eu tornei essa paixão e desde lá... Aí soltou a emoção assim. Soltou a emoção, aí... Show de bola. Hoje fanático. Não. Ok. Às vezes também não precisa ser aqui. Ok, não, beleza. Só pro Corinthians, tá ligado? Perfeito. Só pro Corinthians. Mas eu aposto que ele é fanático mesmo assim. Tá. Mas isso é inteligente também, né? Porque se você falar que não é tão fanático, pelo Corinthians você não precisa acertar tudo. Você pode só ter uma noção ali de como que vai ser. Não é fanático. Mas acho que foi uma jogada inteligente, assim. Se ele for realmente corintiano. Se ele não for corintiano, na verdade. O mais fraco corintiano já é fanático. Sou o Rodrigo, tenho 20 anos. Minha história com o Corinthians começou, nem sei quando começou, acho que na minha casa, ser corintiano é lição de casa. Show. Tá forte agora. Direto ali. Meu nome é Alessia, eu tenho 23 anos e eu acredito que foi o Corinthians que me escolheu, não eu que escolhi ser corintiano. Isso é bravo! Isso é bravo! Ela ficou mais forte também. Mas ela pode também. Como é que eu posso puxar o saco ali do Corinthians? Pode ser ensaiado. É. Pode ser ensaiado, mas assim, ó, Mas acho que tá forte,
Tipo assim, não dá pra... Tu não sentiu um calor na fala dela ou não? Um palmeirense não falaria isso, Não tá? falaria isso. Nunca falaria isso. Vamos lá. Isso é Meu nome verdade. Rodrigo, eu tenho 20 anos e a minha história com o Corinthians começou desde bebê, porque a minha mãe é fanática, o meu tio é fanático, o meu primo, menos o meu pai que é santista, mas como ele não gosta de futebol, segui os passos da minha mãe, sou Corinthians. Meu aniversário de 2 anos, eu tava lá bebezinho com a camisa dos Gaviões da Fiel e, meu, o Corinthians sempre esteve presente na minha vida e eu não consigo viver sem o Corinthians. Passou uma autoridade Tá. ali, tá? Eu posso fazer... Já cravo que ele não é um palmeirense, já cravo isso. Ela também eu acho que não é. Agora falando eu acho que não é. Eu ficaria com... Como que é o nome? Eu esqueci o nome, mas o segundo. Porque eu falei que não era, não parecia, mas eu acho que é ele sim, que é o palmeirense. Posso fazer uma pergunta aqui? Vai lá. Eu queria entender um pouco mais da Alex ali. Você falou que o Corinthians que te escolheu. Por que o Corinthians te escolheu? Qual que é essa ligação de quase sobrevivência pelo Corinthians? Eu nasci já corintiana, minha família inteira é corintiana, meu pai é corintiano fanático. Então eu nasci corintiana já. Na minha casa, na minha família toda, não tem ninguém que torce para outro time. Eu acho que no geral, cara, assim, todo mundo conseguiu dar uma mentidinha legal, assim, no mínimo, tá ligado? Se aquele cara que é o palmeirense conseguiu dar aquela mentira legal. Ainda pra mim tá bem difícil, mas tem algumas pessoas aqui que demonstraram ser mais, né? Eu também acho. Posso dar um exemplo? Fala. Nosso amigão aqui, ó, que se apaixonou pelo Corinthians na derrota, tá? É verdade. O Celso. Perfeito. E digo mais, gente. Se a gente não perguntar o que história é essa de você correr o pelado na rua, o mundo acaba. Não, assim, né? Deixar aparecer eles aqui. Assim, o que estão mais forte pra não ser corintiano? Esse daqui, essa menina aqui. Esse daqui também com certeza não é, eu acho. Com certeza não é, eu acho complicado. Mas eu acho que não é, tem uma grande chance de não ser. Eu fico nesses dois aqui. Meu pai fez uma promessa, ele e meu tio, falou assim, ó, se o Corinthians for campeão, eu saio de jogar na rua. E eu duvidei. Ele falou assim, então se o Corinthians for campeão, eu saio com o senhor. Eu falei, tá bom, no dia que quando fez o apito final, ele arrancou a roupa, ele começou a arrancar a minha também, e saiu com o Isso é maravilhoso. Nada mais justo também, né? Isso é maravilhoso. O Corinthians tem essa coisa do... quem é corintiano é muito corintiano. É verdade. Então, assim... Ele mostrou que ele tem um vínculo forte, é uma coisa de família ali e tal. Ele viveu uma parada ali. E aí, se for mentira, é foda. Mas ele mostrou um vínculo ali. Será que essa história é verdade? Se for verdade. Cara, mas me passou verdade. Eu acho que ele é meio certeza, tá ligado? E se for essa história verdadeira com um time diferente? Eu voto nele tranquilamente, tá? Tá, não, mas eu ponho fé nele. A vestimenta me pega um pouco. Tá, assim, tem alguém que vocês sentiram uma dúvida, tá ligado? Alguma coisa? Porque eu tenho. Porque eu votei nele muito Corinthians, mas ele já... Ele veio mais na retranca, Ele veio na retranca. tá ligado? Pode ser timidez. Pode ser. Pode ser que ele é Corinthians também, mas não tanto também. Também. É válido. Qual que é o jogo Foi o que mais ele falou, né? marcante pra vocês que acompanham na história do Corinthians? Libertadores 2012. Tem algum jogo específico, a final? Como é que Final. Perfeito. Tanto mais pela promessa também. Cara, teve esses jogos, né? Por exemplo, o Mundial, final da Libertadores, mas um que me marca muito é em 2017 pelo Brasileiro. Foi a primeira vez que eu fui no estádio com meus amigos, sem meu pai, né? Então Tá, foi faz sentido. Uma vibe legal, assim. Poucos gols do Júnior nessa temporada, né? Poucos. Já foi uma história mais elaborada, tá ligado? Não pegou o normal. Você foi? Você falou? Não vi. Foi Em 2017 era contra qual o jogo? Palmeiras, Palmeiras mesmo. no segundo turno. Que teve a selfie do Romero, não foi? Legal, legal. Mano, esse cara é corintiano. Esse cara é corintiano. Senão ele tá citando uma derrota do próprio clube. Não é possível isso não é possível. A minha Cara. foi a final na Copa do Brasil contra o Flamengo, que empatou E uma... qual ano foi? Acho que foi em 2020. 22 não. Tá bom, tô entendendo. Então o jogo mais marcante foi a final que perdeu pro Flamengo. Porque Tá fazia bom, tempo Cauã, que você não tá na minha chegava lista. na final. Faz sentido, faz sentido. Olha, tem que ser dito que eu vou... Assim, eu quero fazer só Pô. um advogado rapidinho. Porque Não, acho que só torna ele mais forte pra não ser para ser o corintiano, na verdade. Porque, cara, é um corintiano que não acompanha tanto. Ele ia falar isso pra um jogo assim, mais ou menos. Porque se ele fosse palmeirense, ele ia num jogo que, como ele tá tentando enganar, ele iria num jogo mais fácil de um palmeirense gostar, afinal do Mundial, né? Que mais emocionante, né? A final da Libertadores 2012, eu acho que um desses jogos que seria mais fácil, né? Ou algum que nem o segundo falou, né? Que ele foi pela primeira vez com os amigos, alguma coisa que foi marcante não pelo jogo em si, mas pelas circunstâncias que tava, né? Vamos ver. a gente tá falando que o cara puxou um jogo mais recente, foi uma derrota, ok. Mas ele tem 18 também, né? Ele é o mais É. Ele é mais novo.
Não teve tantos anos de glória assim, o Corinthians. Com todo respeito, rapaziada do Corinthians aí. É, tipo assim, 2012 é muito... Já tá se livrando pra não apanhar depois do vídeo também, né? Eu acho que o jogo que mais me marcou foi o 6x1 contra o São Paulo, que eu tava lá na arena. E, putz, foi um jogo que quando saiu a escalação eu falei, ferrou. E o jogo foi um absurdo. Aquele gol do Luca, tá maluco. Caraca, pra ele lembrar do gol do Luca, ele é muito Corinthians, tá? Sim. Ele deu uma pesquisada. Ele pode ter pesquisado. Isso é verdade. Foi no gol do Luca. O Christian fez o gol e saiu mostrando o dedo do meio, ele lembra do gol do Luca. Não, o Christian saiu assim, ó. Não saiu com o dedo do meio. Eita, poxa. Que no Morumbi ele foi, deu um puta BO pra ele, que ele saiu com o dedo do meio. Moleque, agora esse bicho... Esse Cara. bicho é Corinthians, tá? Ou ele pesquisa muito bem, ele pode ser um estudante. Não, Mas o cara... eu cravo que ele é corintiano, ele não é o palmeirense, Ele não. apontou o dedo do meio. Falou, não, foi o primeiro dedo, foi o indicador, mano. O cara, Vem cá, vem cá. O cara tem Ele que ser um pode também Sherlock ter Holmes. abrido. comigo. Ele também pode ter aberto ali no camarim. Melhor momento, 6x1, Corinthians. Mas eu acho Não, ele deu a explicação do porquê que não aconteceu isso. Não. Ele não fez isso daí, não. Ele deu a explicação de que quando foi no Morumbi deu mau problema. Assim, não sei se isso é verdade, mas ele deu uma explicação. Não é por isso que ele tá mentindo também. que não, tá Você dá ligado? naquela Puxou o fundamento. pesquisadinha. Puxou o fundamento. Eu sinto sinceridade nele. O jogo que mais marcou, assim, foi da Copa do Brasil contra o Galo, que eu fui com meu pai na arena. E no primeiro jogo tava 2x0, aí era o jogo de volta, que o Roger Guedes conseguiu fazer 2 gols, foi pênalti. E aí o Hulk perdeu o pênalti e aquilo lá foi incrível com meu pai, a gente chorou. É uma memória bem marcante, assim, porque eu realmente já comecei a gostar mais ainda de futebol. Então, em 2012 eu era menor, eu não conseguia sentir tanto aquilo. E eu conseguia aproveitar esse momento só eu e o meu pai. É uma opinião Faz sentido. sua. O que você acha do jogador Roger Guedes? Eu gostava muito dele, mas eu não gostei quando ele saiu, a forma que ele saiu. Ele falou que ele ia continuar e ele pega assim, sai, por mais que tiveram propostas boas, eu não gostei do jeito que ele saiu. Eu posso falar uma parada? Esse jogo Caraca. específico do Atlético Mineiro é muito nichado. Só corintiano de verdade vai lembrar, porque se ela tivesse pesquisado... Isso é ela ia verdade. ter alguma final, Não é uma goleada. Eu acho a É, Alexia foi o que eu muito falei. forte, muito Corinthians. Eu tenho minha favorita. Pra lembrar do jogo do Galo, assim, na lata. Tem que ter conhecimento, moleque. Então, tu tem que respeitar, rapaziada. Tem que respeitar. Pra mim, o jogo mais marcante do Corinthians, eu podia aqui falar a final do Mundial, mas acho que seria muito manjar. Mas eu vou ficar com a final desse ano do Paulista 2025, porque eram 6 anos sem ganhar. Eu tava lá em 2019 contra o São Paulo. E dessa vez, pra mim, o mais especial foi a festa da fiel torcida ali, com o sinalizador. A torcida foi bonita pra caramba mesmo. Foi pra mim, estilo, até arrepia, porque é o estilo Corinthians de ser, em cima da porcada ainda, que foi maravilhoso. Da porcada. Ele encheu a boca pra falar da porcada. Se ele for palmeirense, tá falando da porcada desse jeito. Não existe. Senhoras e senhores, eu acho que... Já tá podendo cravar já quem que é. Pra fechar a votação. Não, perfeito. Alessia com certeza pra mim, tá? Cara, eu tenho alguns favoritos aqui. E assim, ela é muito forte. Ela é muito Corinthians. Eu acho Mas que quais são os seus Sim. 3 favoritos? meus 3 Dois? favoritos, eu tô com ela e tô com os outros 2 Rodrigos. Cara, pera aí, deixa eu voltar aqui. Eu tô com ela. Cara, esses 3 aqui com certeza são corintianos. Esse daqui também é certeza que é corintiano. Fica entre esses 2. Esse daqui eu acho que não é. Esse cara aqui eu acho que não é. E esse daqui tem muita possibilidade de ser. Eu acho que é o mais plausível de ser palmeirense é esse daqui. Sinceramente. Mas vamos ver, né? E tô com os outros 2 Rodrigos. Pô, exala Corinthians isso aqui, cara. Eu tô na Alessia, Rodrigo e no Celso. Eu desconfio um pouco do Rodrigo de Boneta. Alessia pra mim, pra sair, que é muito Corinthians. Sim. Falou o jogo nichado. Ela certeza. Todo mundo compra Ela Alessia, certeza. então? Vamos puxar a votação? Ela certeza. Alessia? Alessia. Muito Alessia, obrigado. Você é muito Corinthians. Muito Corinthians. A primeira... Calma. Solte o Vai Corinthians imediatamente. Vai, Corinthians! Veio do coração. Seguinte, gente, eu queria saber de cada um de vocês quem é o maior ídolo e por quê? Pra mim é o Cássio, porque eu acompanhei ele, né? Mas eu Faz também sentido. coloco ali Marcelinho Carioca também, porque fez história no Corinthians. Tem um porquê um pouquinho a mais aí desse Cássio? É só pela história? Não, pela história dele, pra mim eu acho que ele é o top 1 do Corinthians assim. Por mais que ele saiu um pouco meio, né? Ano passado, fiquei, lógico. Mas eu fiquei feliz porque tinha o Carlos Miguel, mas também traidor, então traidor do Mesmo Corinthians saindo, segue sendo o maior ídolo pra não, mesmo você. saindo, pra mim segue sendo o maior ídolo ainda. Pô, esse cara não... Pô, esse negócio de ídolo que... Ah, traição, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu acho uma besteira isso no futebol, sinceramente. Que...
Mas enfim, vou continuar aqui que não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que como corintiano, nos favoritos é brincadeira. Cara, pra mim também é o Cássio, porque é o jogador que, pô, acompanhei querendo ou não a minha vida inteira de futebol, tá no clube há muito tempo, mas um cara que eu sou muito fã também é o Renato Augusto, então deixa esse... Renato Augusto. O Renato Augusto é alguém diferente também pra colocar, né? Não só o Cássio, o Marcelinho Carioca. Não chega um cara tão tipo fora É. da curva. Porque o Cássio também, né? Eu imagino que vai ter mais gente que vai falar o Cássio, porque o Cássio basicamente definiu a final do Mundial, tá nas costas do Cássio. Porque foi ele que segurou até o final. Assim, obviamente que teve mérito do resto, mas o Cássio foi fundamental. Eu acho que se fosse outro goleiro ou se o Cássio não estivesse num bom dia, provavelmente teria ido teria prolongado, né? Ou pra prorrogação pros pênaltis. Não me lembro se foi no tempo regulamentar que acabou o jogo. Assim, também Sim, não. Tipo, é tô um ligado. jogador mainstream. Pra mim também é o Cássio, né? Como eu sou o mais novo, não vi muitos ídolos, mas o Cássio, qualquer vez que eu assisti, sempre ele salvava, fazia alguma defesa importante que garantia uma vitória ou até um empate. Você teria um segundo ídolo? O Renato Augusto também. Perfeito. Eu mesmo que eu vi ele pouco, eu vi ele só depois que ele voltou. Viu ele velhinho, né? E aí, Rodrigo? Eu acho que eu colocaria o Cássio, mas confesso que a saída dele me deixou bem baqueado. Então eu vou falar pra vocês o Marcelinho e o Sócrates, que eu acho que o Sócrates tem uma identificação com o clube que nenhum outro jogador teve, né? Levantando até movimento da Faz democracia, sentido. que é o que é ser Corinthians, né? Rodrigo muito Corinthians, tá? Porque o corintiano de A verdade importância extra-campo. sabe dessa importância, importância do Sócrates, Sim. do Marcelinho no tempo que tava ruim, então Rodriguinho muito forte. Tem esse orgulho, né? Tipo assim, de falar, pô, Moleque, o Corinthians representa muito mais do que simplesmente o que Sim. é dentro de campo. Com todo respeito, eu não sinto nenhum Palmeiras aqui na minha frente. Cara, assim, tipo, nem eu que sou corintiano, né? Eu sei da história do quão marcante foi isso, né? Do Sócrates, Marcelinho Carioca, da democracia corintiana, né? Então, cara, é uma coisa muito marcante do clube que retrata até hoje, fora de campo também. Tanto a torcida dentro e fora de campo. É muito importante, né? Essa questão no âmbito dos jogadores também, sempre estando relacionado a alguma causa social, né? Lutando pela alguma causa importante. Com todo respeito mesmo. Foram os dois não, né? Foi o elenco como um todo, mas principalmente Sócrates que pavimentou essa questão do Corinthians, né? Dessa identidade. Não vou revelar. Eu tô sentindo também. Eu tô também. E aí, Rodrigo de Boné? Ó, pra mim, o Cássio foi um grande ídolo, mas pra mim a saída dele, porque ele não queria ficar no banco pro Carlos Miguel, e ele saiu por causa disso, só que ele nunca vai assumir na história, porque ele quer carregar esse posto aí de ídolo do Corinthians, mas eu vou ficar com o Sócrates, com o mesmo discurso do Rodrigo, eu tava pensando, e ele falou, por conta da democracia corintiana, até hoje, se você vê, o Corinthians lança camisas em homenagem à democracia corintiana, se não me engano, em 2023 foi a camisa que o Nike tava em vermelho em volta, era da democracia, então esse cara é gigante pra história do Corinthians. Se ele não é, ele veio muito bem estudado, tá? Isso daí é verdade. O Rodrigo de Boné é muito forte, tá? Eu acho que ele tá estudado. Ele tem carinha de ser Mano, sabe o que é engraçado? Que tipo assim, esse bicho parece que tá estudado e ao mesmo tempo ele veio com total naipe de corintiano, velho. Tipo assim, ele toma- Mas será que não é proposital, não? Pois é, mano, esse é o negócio. Tem uma opinião diferente, mano. Pô, não existe a possibilidade dele ser Palmeiras, mano. Ele é muito Corinthians. Tipo, eu concordo com você, Barini. Concordo com você. Tipo assim, beleza, a gente consegue olhar pra todo mundo aqui Corinthians, pá, mas se fosse pra escolher um só, pra minha vida, pô, pra continuar vivendo tem que escolher um. Cravava ele? Se errasse, tudo bem. Cara, eu posso dizer, pra mim, eu já tiro mais um aqui, tá? Cara, eu acho. que a gente tá bem. Pra mim, o Rodrigo sem boné é extremamente forte. Concordo. Ele falou sobre o 6-1 contra o São Paulo, ele falou que ser corintiano é uma lição de casa, isso é loucura, pra mim ele é o Corinthians. Mas Citou o não é- Marcelinho. Eu também não é acho. mainstream torcedor corintiano, não? Não. O mainstream torcedor corintiano? 6-1 goleada, e aí democracia e tal, Sócrates não seria... deu uma pesquisadinha não ali seria no uma visão Wikipedia. um pouco genérica, não? Cara, ele não indo de caça que me pegou. Ele conquistou meu coração não indo de caça. Tá, Mas eu tô por vocês, a gente pode fazer mais uma. Mas eu acho. posso soltar uma pergunta aqui? Manda. Eu queria saber de cada um de vocês um jogador aleatório que vocês gostavam do Corinthians. Um cara meio nada a ver, mas que vocês gostavam. Mário Bozelli. Muito aleatório. Tava
na ponta da Isso daí foi muito aleatório mesmo. Fala, o Bozelli foi injustiçado, então ele citar o Bozelli na ponta da língua. E eu posso falar um negócio? Faz sentido. Ele ganhou força, tá? Cara, é um cara meio Mas, cara, tímido, muito que não aleatório. se fala muito nele, mas eu gostava muito do Nilmar. Nilmar. Caraca. Grande Nilmar, grande Pra Nilmar. saber do Nilmar, moleque. Puniu o Corinthians, inclusive, com um golaço do Internacional, não sei quem lembra. Primeiro gol indicava Puskas. Foi absurdo, foi absurdo. Verdade. É um cara que saiu recentemente aqui. Pra mim foi o Wesley, que foi jogar lá com... Você acha que ele foi pau nascer, né? Largou o Coringão. O moleque era novo. Ok. É errado ele ter saído, você acha que foi tipo meio... Acho que fez, porque ele quer aproveitado mais. Tá. Mas eu não faria outra coisa também, né? Pô, já com Cristiano Ronaldo, todo respeito, dinheiro e Cristiano Ronaldo. Pô, Quem deveria ter aproveitado mais é o sei lá, clube, né? É Bidu, o outro dia é Cristiano Ronaldo. Eu vou com o volante Gabriel. Tá bom, eu. Que Ah, tô jogou no ligado. Palmeiras, fazia gol no Palmeiras a rodo. Que jogou no Palmeiras também, tá? Pô. Jogou no Palmeiras. Um palmeirense sabe que ele jogou no Corinthians. E fez gol no Bragantino agora, fez gol no Palmeiras agora, jogando no Bragantino. É um cara que sabe de futebol, tá bom. É um cara que... Rodrigão de boné. Acho que isso daí enfraqueceu um pouco ele, sinceramente. Mas eu continuo achando que ele é corintiano. Escolho o Murilo, zagueiro do Corinthians 2023. Ó, esse aí eu gosto dele, tá? Eu gosto muito Ele dele. é muito bom. Pra mim, aquele lance lá de 2023, a semifinal, que ele cruza pro Renato Augusto fazer o gol lá na arena do Corinthians, meu, aquele cara era saudades do Murilo. Celso e Rodriguinho, pra mim, são nomes fortes. São. Celso pra mim. Mano, o Celso é porque ele ganhou muita força pela questão do Bozelli, assim, ó. Bozelli. O caramba, moleque. Eu cravaria ele agora também. Seu corintiano. Eu dou meu voto pro Rodrigão. Boné. De boné. Eu vou no Rodrigão de boné, porque eu quero saber um pouco mais de você. Eu vou no Rodrigão de boné. Perfeito. Celso, então, o nosso corintiano. Eu continuo achando que esse daqui é o palmeirense, sinceramente. Talvez esse daqui seja também, eu acho que esse daqui cresceu muito. Mas provavelmente é um desses dois aqui. Não vejo esses dois aqui sendo palmeirense não, sinceramente. Cristiano, obrigado pela participação. Valeu, Celso. Eu vou falar uma parada pra vocês. O cara que tá, assim, no meu radar, que tá sendo o mais palmeirense aqui, nesse momento, ainda é o Cauã, velho. O Cauã porque, mano... Eu não sei se é uma parada de talvez ele não acompanhar tanto. Exatamente. Eu não sei se é. Eu não sei se ele é palmeirense ou se ele só não acompanha Porque tanto. pode ser um cômodo dele ser tímido, Pode também. pode ser um cômodo dele ser novo, Uhum. pode ser um cômodo dele não acompanhar tanto, mas ele é Corinthians. E o melhor é que ele é o naipe dele é o mais Corinthians. Sim, sim. Mas esse é o negócio. Eu falo que ele assim, tá com mais cara de palmeirense pela questão de... Ele falou que mais lembra ali de um jogo marcante, é uma final que ele perdeu pro Flamengo. Aí colocou o Renato Augusto e o Cássio, que, pô, os outros dois já tinham falado. E aí ele falou o Wesley, que, pô, faz muito pouco tempo, acho que daria pra qualquer um que acompanha um pouquinho saber que o Wesley tá Não, ligado? eu até entendo o Wesley, tá ligado? Mas eu estaria ficando louco da cabeça se eu desconfiar que o Rodrigo, sem boné, ele é um grande entendedor da bola. Tipo assim, Ele pô, pode ser entendido. Ele é um, mano, ele Mas acompanha faz futebol, sentido. Tipo assim, a loucura. Ele é maluco no futebol. Tipo assim, se jogasse aqui pra ele ser torcedor do Inter, ele conseguiria desenrolar Ele se suave. virava. Ele ia soltar um Fernandão, ele ia se virar. Ele ia embarcar Você faz alguma faculdade de jornalismo, por exemplo? Não, faço direito. Ah, então. Nossa, não tem nada a ver. Pô, gente, o advogado, pra ele tá sabendo tanto assim do... O advogado é bom de convencer, cara. É, tá Pode ser isso também. Não, mas eu acho que não. Mas eu confio na inocência de Rodriguinho sem boné. Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Cada um de vocês, qual foi o pior jogo aqui que mais doeu, mais vocês sofreram? Deixa eu complementar a pergunta. O jogo que mais doeu e o pior jogador que vocês já viram pelo Corinthians. Acho que o pior jogo que eu já vi, assim, em questão de sofrer, foi justamente quando eu comecei a ter memórias, assim, do Corinthians, que foi o rebaixamento, né? Começou bem, né? Eu particularmente aí mudava de time. Eu tenho nitidamente as imagens, assim, na TV, né? Tipo, do Felipe agachado, chorando. Eu nem consigo imaginar como que é ver o seu time com a mão, assim. E acho que essa é a pior memória, assim, que eu tenho. Foi logo no começo. Você tinha quantos anos? 6, 7... Corintiano é sempre assim, começa a torcer quando o time tá ruim. É, mas eu conheço uma galera que virou assim. E aí, Calma, o pior jogo? O pior jogo foi quando teve Corinthians e São Paulo, que o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 2-1, o 2 gols do Renato Augusto, e o torcedor corintiano ficou falando que ia passar, e quando chega o jogo de volta, o São Paulo passa e acontece aquela tragédia. Foi o que o Wellington Rato puxou pra esquerda, não foi? E o gol de mão do Lucas. Foi esse, não foi? Na Copa do Ah, Brasil? gol de mão do Lucas. É o de mão? É o de mão? Gol de mão do Lucas. O que foi? Caraca, agora eu
minha cabeça tá fritando, ela tá fritando. Cara, Eu acho que eu tenho a mesma opinião que você. Tá ligado? Vamos falar junto, 1, 2, 3. Calma. Ele é Palmeiras. Ele é Palmeiras. Pô, não Sabe sei. por quê? Ele pega o pior jogo, o melhor jogo pra ele, e joga como o pior. Não, Eu vocês acho entenderam que esse jogo Eu que não é o acho. pior, o Corinthians começa ganhando e depois é desclassificado. Sim, né? sim. E o melhor jogo mais marcante pra ele foi a derrota amarga pro Flamengo. Não, é que essa derrota contra o Flamengo, se você pegar a campanha, é uma campanha boa. E o Corinthians chegar na final sendo desacreditado. Ninguém acreditava que o Corinthians ia ser campeão. Você trouxe essa Quem não final foi campeão, né? porque, tipo assim, fazia tempo que você não viu o Corinthians jogando aquilo tudo, e agora você tá numa final, aquela expectativa foi mais... Ele nunca tinha ficado tão feliz igual nessa Foi final. mais pelo Porque Corinthians. teve um jogo contra o Atlético Mineiro, que como já pensou, o Corinthians foi eliminado. Aí o Roger Guedes joga pra caramba, faz um golaço, aquele golaço que ele faz, e aí o Corinthians vai passando. O Corinthians não vai jogando bonito, vai sobrevivendo na Copa do Brasil. Aí Pô, ele tá falando a verdade, cara. Ele tá falando a verdade, tenho certeza disso. quer que chega na final, e quando o Flamengo marca o gol, o Corinthians já fica... Eu pensa cravo vai que ele é perder, quer corintiano, gol, ele não é o palmeirense. E o Corinthians leva pro... Pô, ele tá me deixando confuso, né? Agora ele ganhou os pontos comigo. Ele só não acompanha tanto, cara, mas ele é corintiano. Ele é corintiano, como ele disse, ele virou por contra a final de 2019, então faz pouco tempo, né? Então, pode ser um cara que não gosta... Você gosta muito de futebol, mais ou menos? Gosto bastante. Tá bom. Aí complica também, né? Tu tem um segundo time assim, na Europa e tal? Na Europa tem, foi campeão ontem. Foi o Tottenham. Pô, esse cara tá de sacanagem. Faz sentido. Tottenham, Corinthians. Porque o Lucas, em 2019, fez essa história aí também, né? Quando ele começou a acompanhar futebol, na Champions de 2019, o Lucas meteu aquele hat-trick, não foi? Foi por conta disso? Porque é um time que uns chamam de pequeno, mas ele tá sempre assim, entre os grandes, entendeu? Fica sempre Tá, brigando Big pra Six. ter o espaço dele. Tá, uma coisa eu sei, o nosso amigo Cauã gosta de sofrer. Isso daí é verdade. É um pouquinho além, né? O Tottenham. Rodrigão, seu pior jogo, pior jogador. Pior jogo eu vou colocar a final contra o Palmeiras, que o Jô faz o gol de pênalti no último minuto e a gente perde nos pênaltis. Que eu acho que ficou um Caramba. gostinho de quase ali, que foi... Ele é forte, né? Ele é corintiano, eu já risquei ele aqui. Ele é Ou ele corintiano. sabe muito, ou ele de fato é corintiano. Não, ele é corintiano. Não tem como. Se ele não for corintiano, eu como 1 quilo de caco de vidro. Eu gosto do Rodrigo. Eu gosto do Rodrigo com um boné. Eu também. Aí eu acho que foi além. Eu prometer isso daí, eu acho que foi além. Não me pega. Mano, ele é corintiano. Não me pega. Pra Ele é mim, Corinthians. o Rodrigão com boné é melhor. Eu tenho minhas dúvidas. Pode confiar que ele é Corinthians. Eu tô com 7. Ele é Corinthians. Ele é, mano. Ó, o João, você falou o quê? Você falou que você tem suas dúvidas. Tenho minhas no dúvidas. Rodrigão? O Rodrigo sem boné. Sem boné. Rodriguinho sem boné. Rodriguinho sem boné. Cara, Por quê? O que tá Pô, mano, eu acho que ele é um bom entendedor de futebol. Tá cara, ligado? o Gabriel Assim, dele me quebrou. O Gabriel, Não é. jogador aleatório. Mas tem gente que gosta, era raçudo e não sei o quê. Então, mas eu acho autêntico. Esse aí é muito forte. Eu acho melhor do que o 6x1. O Gabriel é forte. Ele tá puxando umas informações que, mano, O Gabriel é forte. é só, tipo assim, não é uma pessoa que colocaria ali na internet pra tentar entender alguma coisa e conseguiria pescar, assim, sabe? É alguém que já acompanha há muito tempo. Seria Pra tipo mim um é Flamengo- muito difícil. Seria tipo um flamenguista falar que o jogador aleatório que eu gosto é o William Arão. Sabe? É bem fora da curva. Sim. Bem fora da curva. É verdade. E aí, Rodrigão de boné, o mentiroso? Pra mim, o pior jogo, assim, que eu me lembro, até achei que alguém ia falar, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Matheus Vital chuta a bola lá no Cristo Redentor, Fagner, meu, aquilo ali foi... Cara, aquele dia eu assisti um jogo num bar, eu voltei aquela pra final casa, foi eu não conseguia complicado nem mesmo. dormir de tão chateado que eu fiquei. Cara, não dá. Não dá pra eu não votar nele, mano. Não dá pra eu não votar. Pô, quando teve esse jogo, eu tava morando perto do Maracanã ainda. Pô, estouraram uma bomba de gás lacrimogêneo. Todo mundo que tava lá em casa quase morreu. Porque tava tendo briga de flamenguista e corintiano no meio da rua. O policial jogou a bomba de gás lacrimogêneo e quase todo mundo lá em casa quase morreu. Pô, o olho começou a arder, o pulmão tava ardendo também. Não é fácil não. Tô em dúvida. Deu um nó, tá? Deu um nó. Tá, mas calma aí, vamos lá. Pra gente finalizar, a gente começar a nossa análise aqui ainda, a gente precisa saber ainda o pior jogador que você já viu pelo Verdade. Corinthians. Vamos Então lá. vamos lá. Aquele Vamos que lá. mais te fez raiva, aquele, nossa, bagrimaço. Um cara que, pô, respeita a história dele, respeito a família dele, a história que ele tem lá, mas um cara que entrava em campo, dava vontade de desligar a TV, era o Roger. Olha, Ok. Ah, Caraca. esse aí é time do meu time.
odiava. Você tem alguma memória, tipo assim, caraca, esse dia eu fiquei louco. Esse jogo, esse gol perdido, sei lá. Muitos, velho. Quando ele entrava em campo, eu via, tipo, o juiz levantando a plaquinha lá, com o número dele, eu já falava, cara. Que camisa ele usava? 9, eu acho. Ele é 9. É 9. Caraca. O Corinthians tem um monte de jogador. Ele ficou forte agora também. Ruim, mas eu vou ficar com o zagueiro Raul Gustavo, que era sempre disciplinar nos jogos, e eu vou fazer uma menção honrosa. Caraca, indisciplinar. Eu vou conhecer que na época do Corinthians, do Silvinho, tinha um jogador chamado Vitinho. Colocou 2 jogadores que eu nunca ouvi falar na minha vida. O Raul Gustavo zagueiro. Não, o Raul cara. Gustavo, beleza. Mas eu não acho que ele era horrível, não, tá? Não, mas tinha muita gente que odiava. Tinha muita gente que odiava. Cara, eu tô muito triste porque eu tava tranquilo e agora ele já tá embaraçando a minha cabeça. Cara, Mas vamos lá. Vitinho? Quem é Vitinho, gente? Pois cara é, odiava Vitinho. Pois é, eu só conheço 2 Vitinhos. O cara que tá agora na Arábia e o cara que joga no meu time, Botafogo lateral. Né? E o cara que tá apresentando esse vídeo também. Eu só conheci você, pai. Eu vou com o atacante Jonas. Lembra de um momento igual ele ali? Algum jogo, foi nesse momento que eu perdi a paciência. Toda vez que ele entrava, eu ficava tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? O cara não sabe nada da bola e ele veio, acho que da Europa. A gente esperava alguma coisa que era ele, o Casim e o Jô. E o Jô conseguiu assumir ali e é um ídolo hoje, né? Eu podia falar pô, mas o cara falou os nomes ali, eu acho que tá certo, se eu não me engano. Mas foi muito genérico, ou talvez não seja ele. o Luan, mas como é jogador de futebol, vamos colocar aqui o Rojas, que foi um cara que contra o América Mineiro ali, eu lembro que ele fez uma partida que eu falei, esse cara é o De Bruyne paraguaio. E aí, no final das contas, processou o Corinthians, não jogou nada. Ele é forte. Ele é forte. Eu não tava colocando Ele é fé forte. no Caraca. Ele é forte. Mano, ele é forte. Todos são fortes, gente. Já Ele é eliminou o forte. corintiano. mais uma vez, Rodrigão de boné. Mano, você não tem como escapar, pai. Eu vou de Rodriguinho. Ele é muito bom. Sim. Eu vou. Rodriguinho, mano. Cara, já pode cravar quem é esse cara aqui. Esses 3 aqui com certeza são corintianos, esse daqui não é. Talvez esse daqui possa ser... Esses 3 são corintianos, esse daqui é palmeirense, com certeza. Talvez esse daqui seja, né? Esse daqui também seja... Também não, né? Esse daqui pode ser também, mas... É um desses 2, mas eu cravo que é esse daqui. Não dá, Tamo junto, é o Rodriguinho, é o Rodriguinho. Tá quantos votos? Rodriguinho. Se nada de extraordinário vai acontecer... Cara, olha o look dele, ele tá tentando disfarçar. Sim, pode ser. Eu posso estar errado, Mano, acho que teve muitas das coisas aqui que o Rodriguinho apontou como se, tipo assim, acho que só ele conheceria, assim, como sendo corintiano, tá ligado? Acho que eu vou votar no Rodriguinho mesmo. Rodriguinho. Tá. Tu é bravo, moleque. Tu é bravo. Soltou o pai Corinthians sincero, mas eu acredito que ele é Palmeiras, mas beleza. Não acho. A gente tá praticamente ignorando a existência do Pedro ali como alguém que entendedor da bola também, tá ligado? Alguém que pode estar sendo o cara que entende da bola. Verdade. Na verdade, ele é o palmeirense. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que ele é... Do Pedro também. Cara, porque É ele, palmeirense. Ele falou que a pior memória foi em 2008. Ele tem 23 anos. Ele tinha 6 anos. É isso que eu ia falar. Você viu o Nilmar? Eu comecei a torcer pro Corinthians antes, quando eu já tava no jardim de infância, assim. Mas comecei a ter memórias do Corinthians, a acompanhar os jogos, assim, a partir do rebaixamento. Inclusive depois que o juiz apitou o final do jogo. Do jogo em si eu nem lembro muito, eu lembro depois. Sabe, tipo, ver meu pai do lado triste, Todo mundo triste, assim. E a sua família ela inteira é corintiana? Minha mãe era palmeirense e virou corintiana. Ih, rapaz. Tô falando, é ele que é o palmeirense. Então, aí quando ela se casou com meu pai, ela virou corintiana, tanto que a família acontece. da minha mãe até hoje é palmeirense. Acontece. Às vezes Cara, não liga tanto pra não dá não, mano. Ele é muito Corinthians, na minha opinião. Por sangue todo mundo é muito Corinthians. A gente precisa de alguma pergunta que só o corintiano vai saber, cara. A gente pode fazer a parada da música, hein? A gente pode sugerir uma musiquinha, hein? Vamos começar por quem é Corinthians de verdade, Rodrigão de boné. Você puxa o remador, depois vai nosso amigo Cauã, continua, e depois... Pode falar? Nosso grande Pedro. Pode falar? Complete a música. Rodrigão de boné. Remador. Pau no cu dos tricolor. Ok. Tricolor é vigarista. Pau na bunda de Santista. Se o Santista não corresse, Pau no cu dos palmeirenses. Caraca. Já eliminou o corintiano, cara. Pô. Isso, mano.
Eu jurava que agora alguém ia cair, mano. Essa música aí de torcida organizada foi complicado. Mas, pô, não ajudou em nada também, né? Caraca. Eu tava todo perdido. Mas essa música é conhecida, Não, mas sei lá, viado. Sei lá. Vamos lá, mais uma aqui, Fizemos ó. merda. Mais uma aqui, ó. Cada uma música diferente. Uma música diferente do Corinthians. Vai. Minha favorita que é vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. Melhor essa aí. O Cauã tá processando. Calma, o meu é a que é a semana inteira, fiquei esperando pra te ver Corinthians. Perfeito, pra te perfeito. ver- Ok. Pedro? Pô, eu gosto muito dessa que o Cauã falou, mas uma que me pega muito não é uma música, mas quando o estádio todo canta, me pega muito vamos Corinthians. Cara, eu acho que a gente fez merda. Eu posso falar. Dessa segunda rodada, o mais fraco foi esse último aí, né? Que eu tô falando que é palmeirense. Mas vamos ver, né? Os três tem como se abraçar e fazer um poropopózinho rapidinho, tá bom? Aí, moleque. Essa é Genial, mano. Pra cá. Tá bom, valeu. Isso daqui não tem propósito nenhum, né? É lenda de humilhar os participantes, né? Quem fez isso? Eu esqueci quem que falou, que pediu isso, mas é só sádico mesmo, né? Só sadismo puro. Valeu. Se o palmeirense tá aí no meio, agora ele tá ficando louco. Eu falei que o Rodriguinho era o Palmeiras. Eu falei. Eu acho que eu tô... Mano, eu falei. O Rodrigo de Mané, eu acho que é. Eu não gosto do Rodrigo de Boné. Eu vou botar o terceiro round seguido no meu mano Rodrigo de Boné. Porque ele é Corinthians, mano. Cara, ele é corintiano desde o início tô falando que ele é corintiano. Quando falar, puxa o popopó aí, poropopó. Ele falou, começa pra lá. Eu vi isso. Ele, tipo assim, ele orientou a galera. O Rodrigo de Boné, moleque. Ele é forte, ele é muito forte. Vamos lá, alguma pergunta a mais aí? Eu vou falar o seguinte. O único cara que falou a parte do palmeirense da música lá, que a gente pediu, que até o paizão puxou, foi o Cauã, tá? Foi o Cauã, isso aí ninguém percebeu. Eu só achei que Não, mas aí também, pô... Eles que pediram a música também, cara. Tipo, eles que pediram pra completar a música. Foi uma música específica pra cada um, não tinha muito o que falar também, né? Ninguém percebeu. Tô muito feliz. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. De cá pra lá, por que você odeia o Palmeiras? Boa! Nossa, vem! Nasci com esse ódio já, desde a escola, quando o Palmeiras estava mal, quando eu estava na época da escola, mas quando ganhava, tinha muito palmeirense. E, pô, os moleques ficavam enchendo meu saco na escola, então eu já ficava com ódio, querendo zoar no próximo jogo já, sabe? Foi uma coisa mesmo de família. Como na minha família tem mais corintiano, aí eu aprendi que o Palmeiras não serve. É um time horrível. Não serve. É maravilhoso. A cor verde eu nunca coloco no corpo. Ok. Eu odeio o Palmeiras porque eu nasci odiando o Palmeiras e palmeirense também. Mas eu, claro, pesquisei também, vi a história lá, acho que foi no Campeonato Paulista de muito tempo atrás, onde jogadores do Corinthians morreram num acidente de carro. E aí eles tiveram que se inscrever 2 jogadores novos e o Palmeiras foi o único time que foi contra. E aí apelidaram eles de porco e eles ainda se orgulham de se chamar de porco, enfim. Não conhecia essa história, não. Pra vocês virem comigo? Mais uma vez. Preciso botar mais uma vez, mais um round nele. Beleza. Não, mas aí também, assim, eu acho que não é ele. Eu já falei mais uma vez que eu acho que não é ele. Mas ele poderia ter pesquisado essa história. Pesquisado a história de como que surgiu o nome de porco pro Corinthians, né? E poderia ter inventado essa história aí agora. Então, não inventado a história, né? Mas ter contado isso daí como se ele fosse corintiano. Não acho que seja um bom critério também, não. Mas... Enfim, eu acho que... Eu ainda continuo achando que não é ele, né? Eu acho que ele é corintiano, não é o palmeirense. E eu acho que quando você vira corintiano, você automaticamente já aprende a odiar o Palmeiras. Ok. Eu queria saber de vocês. Levanta a mão aí, por gentileza, e tá tudo bem que levantar, tá? Quem aí acha que o Palmeiras tem mundial? Não tem, tá? Beleza? Qual que é a figura, qual que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Seja um jogador, um técnico,
A gente podia pegar um vídeo também da história desses mundiais pra ver como que é, né? Eu acho que seria interessante pra reagir aqui em live. Porque assim, é aquele negócio, se o Palmeiras tiver mundial, o Bangu também tem, né? Então é interessante pra mim, mas eu não acho que seja mundial não. Acho que é um campeonato equivalente ao mundial, pra época, né? Mas eu acho que seria anacronismo considerar mundial hoje em dia. Dirigente, quem que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Já saiu, mas é o Felipe Melo. Ok. Pra mim é um... Ok. Odeio. Cauã? É o Felipe Melo. Felipe Melo sempre... Consegue citar outro pra gente, Calma? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V do Cauã? Mais uma vez, né? Mais um round. mais uma vez. Mais uma vez. Acho que eu vou de Gustavo Gomes, viu, cara? Gustavo Gomes. Diferenciado. Mas é um cara que não se mete polêmica, né? Opa, desce. É. E aí, Pedrão? Pô, Dudu, sem dúvida. Dudu? Dudu. Faz sentido. Ainda pra mim tá muito o Cauã sendo palmeirense. Porque... Faz sentido, mas torcedor do Palmeiras odeia o Dudu também, né? Agora, então é complicado essa questão. Eu ainda continuo achando que é ele, né? Quando a gente puxou, fala assim, sobre música, ó, alguém vai cantar música. O Cauã, moleque, ficou paralisado, moleque. Ele ficou... Ele trava, mas ele pode estar tímido. Ele pode estar tímido. Mas, isso é verdade. Ele ficou mais de boinha, tá ligado? Ele ficou tipo... Cara, eu acho que o Cauã, ele é esse combo, mano. Ele é o combo que ele começou tímido, agora eu tô sentindo ele mais solto. Mas ele começou tímido. Mas eu acho que era mais... ele é novo e ele tava meio acanhado. Tava acanhado, e aí, poxa, e aí tem aquela coisa de... Pô, mas ele cantou as músicas, dançou o Poropopó. Mesmo assim... Então, a música, ele acabou comigo. Eu jurava que ele ia engasgar, eu jurava. Mas mesmo assim, eu acho que dos três, ele é o menos corintiano. Tá bom, vamos lá. Eu vou puxar aqui. Vamos concordar com o João Santos, galera, mais uma vez? Eu tô completamente com você. Vamos botar com o mano aqui, beleza? Rodrigão de boné. Tá bom. Rodrigão de boné. Tá, ele não é, com certeza. Seguinte, caraca, eu não sei se a gente... Enfim, a história mais louca envolvendo o Corinthians. Mano, fiz tal coisa, aconteceu, meu tio vendeu não sei o quê, ou eu vendi tal coisa, eu fui pra não sei aonde. A história mais absurda. Porque a gente tá falando de Corinthians, né? Uma torcida muito apaixonada. É bando de louco por um motivo. Pera aí. Começando com o Cauã pra ele não copiar do Pedrão. Exatamente, vamos lá. Agora a gente pega o Cauã, moleque. Eu nunca fiz muita coisa louca, mas eu sou apaixonado pelo Corinthians. Eu não perco nenhum jogo do Corinthians. Eu sempre assisto todos, sempre que eu ali passando raiva, mas eu acho que eu nunca fiz uma coisa de ser tão louca assim. Tá. Ainda, né? Ele é novo. Ele é novo. Eu comecei a comprar o Corinthians em 2019. É recente. Até pra cá não teve muita coisa. É recente. Nós temos dois problemas. Pô. Um, que ele é novo. E o dois, que nós eliminamos o Rodrigão sem boné. O Rodrigão sem boné não era. Ô, Sandy, ainda bem que eu não fui com ele. Beleza, mas beleza. O Rodrigão sem boné ele não é. Tua história, amigão. Fala por que você é do bando de louco. Cara, eu também não tenho uma história, tipo, como você estava citando, vendeu tal coisa pra ir pro Japão, por exemplo, mas, pô, pensando assim, acho que em 2020, depois que ganhou do Palmeiras, eu tinha prometido que ia pintar o cabelo de preto e branco. Aí foi isso. E pintou? Pintei. Fez mecha, preta e branca? Como é que foi? Mano, foi metade. Sério, Foi. Metade. Mas aí passou, tipo, umas 3 semanas raspei o cabelo. Na final de 2020. Contra quem? Palmeiras. Ó, e o cara não inventaria essa história, pô. Cara, Tipo assim, ele pode ter inventado e falado o contrário, que quando ele sendo palmeirense, ele fez a exata mesma coisa, só que ele pintou de verde e branco em vez de branco e preto. Pô, eu ainda continuo achando que ele é palmeirense. isso do nada agora. Tá ligado? Metade. O Corinthians ganhou em 2020? O Corinthians ganhou em 2020 do Palmeiras? Paulista. Paulistão? É, que o Jô sofre o pênalti no final lá, vai pros O pênaltis. Palmeiras com um gol do PK. Patrick de Vixe. Paula. Tô confundindo, 2018. Tô falando, é ele. Ele fez exatamente isso, só que em vez de preto foi verde e foi nessa final de 2020. 2018. Ele deu a goela. Ele deu... Fazer o quê? Chama alguém pra ajudar, pelo amor de Deus. Então assim, ó, nós estamos com dúvida, correto? Então eu quero chamar um dos corintianos de fora, que nós já eliminamos, que vai fazer uma pergunta que só corintiano vai saber responder. Traz a Alessia. Traz a Alessia. Vem cá. Ajude-nos!
Cara, Aí ela é palmeirense, é muito bom mesmo. Ela que é a palmeirense. Que pergunta que só um corintiano saberia responder? Qual o jogo mais roubado do Corinthians? Que assaltaram o Corinthians. Da história. pô, isso daí é fácil. Só pode, assim, Pô, isso daí é fácil, né? Corinthians e Boca no... Caramba, agora eu não vou lembrar. Mas foi Corinthians e Boca de 2000 e... Caraca, 2013, se eu não me engano, eu não lembro. Mas foi Corinthians e Boca pelas oitavas da Libertadores. já Daí é um dos mais bem fáceis. claro. Muitos corintianos só falam de um jogo quando é roubado, tá ligado? Posso falar? Corinthians e Boca Juniors em 2013. Puta que pariu! Tô falando, cara. Eu puxo votação. Ele não é palmeirense. Eu já puxo Ele não é votação. palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Alessia, muito obrigado. Você tirou nossa dúvida. Você tirou nossa dúvida. Eu nem sou corintiano e sei, cara. Pô, Sim. Quer falar o seu jogo roubado? Ah, agora veio na cabeça esse do Boca mesmo, que é do Amarillo. É... pô, agora veio esse jogo do Boca, não. Colocou o nome do juiz, velho. A realidade é que nenhum dos dois é Palmeiras. Vou fazer uma Não. pergunta então pra finalizar. Não, agora eu lembrei, não. Eu continuo cravando que é o... Que ele é o palmeirense que falou agora. Muito difícil. Eu quero Não tem entender pra como. vocês, em poucas palavras, o que é ser Corinthians? Corinthians é uma paixão. Acho que o Corinthians é um time que sempre quando entra em campo joga com raça, com emoção, ele representa a gente. Quando o Corinthians ganha é uma festa, quando o Corinthians perde a gente parece que é uma vitória do Corinthians, porque a gente celebra sempre quando Pô, o time estranho isso daí. O Corinthians é uma paixão, o Corinthians é como se fosse uma família. Então, supondo, quem não conhece amor, o Corinthians é como se fosse o amor, porque o Corinthians... Meteu um poema aí no final. Pedrão, o que é ser Corinthians? Cara, ser Corinthians é ter raça, não desistir até que o juiz apite, é apoiar até o final e é isso, é sangue nos olhos. Tá, foi bom também. Moleque, Uma acho coisa- que não vai ter mais como. Acho que chegou o momento da gente decidir. Quem decidiu, decidiu. Tá em Tô dúvida, falando. vota em alguém aleatório, mas só sobrou essas duas opções. Eu vou puxar. Agora é pra decidir quem que é o palmeirense. Quem é o palmeirense? Quem é o cara que tá mentindo o tempo inteiro? Tá muito difícil. Nesse momento, eu acho que não é nenhum dos dois. Pra ser sincero. Eu ainda vou, com aquilo que eu fui desde o início, eu vou votar no Cauã. O Cauã começou muito mal, mas ele pode ser um cara que começou a acompanhar futebol recentemente. O Pedro falou que o mais triste foi o rebaixamento quando ele era muito novo. O Nilmar, que assim, eu não sei se ele pegou muito. O Roger, pior jogador, não sei se foi aquele bagre. Por isso, pra mim, o Pedro é o palmeirense. É o Pedro, é o Pedro. O Paizão tava falando, eu acho que o Cauã começou mal, mas eu acho que ele se recuperou. Então, assim, na verdade, eu acho que não é nenhum dos dois, mas entre eles aqui, o Cauã com certeza é Corinthians. Então, É. Pedro seria o palmeirense. É o Pedro. Seguinte, eu acho que todo mundo se provou muito bem, tá? Onde a gente testou, as coisas que a gente perguntou. Eu tô muito em dúvida, cara. O Cauã, eu comecei 100% de certeza que ele era Corinthians, depois eu tinha certeza que ele era palmeirense, e agora eu já tô em dúvida. Mas o meu voto é o Pedrão, é o palmeirense. Pra mim, senhoras e senhores. Pra encerrar, quando você entrou, Cauã, pô, eu falei assim, mano, você é Corinthians, pai. Você é o mais Corinthians dos 5. Foi desenrolar, eu falei, pô, talvez ele não seja tão Corinthians assim. Falou, não sou tão fanático. Não, é verdade. tá ligado? Sou novo, falei, calma aí, tá certo isso aí? Tá certo isso aí, mas beleza. Conforme foi andando as coisas, você foi se desenvolvendo ali, perdendo a timidez, Caraca. foi bem. Mas, mano, pô, eu acho o Pedrão muito sólido também, mano. Por isso meu voto hoje não vai fazer diferença, porque já tá decidindo por maioria, mas vai ser no Cauã. Boa. 3-2. Vamos ver. É isso. Primeiramente, vamos bater palma pros caras. Jogaram muito. Primeiramente, obrigado. Foi o primeiro quadro aqui do nosso programa, então isso aqui foi maravilhoso, tá? Mas enfim, vamos pros finalmente. Quem é o palmeirense? Por favor, dê um passo à frente. Acertei, ó, vai vendo. Cara, não tava óbvio que era ele, mas tava cravado já que era ele. Se voltar aí no vídeo, eu tenho certeza que é ele desde o início, praticamente. Pô, esse cara não tem cara de corintiano, já começa por aí. Não tem cara de corintiano, não fala com a mesma paixão que os outros. Pô, mas vamos lá. Vamos ver a história dele aí.
Gol Sank, moleque. Que pica, moleque. Ó, salva de palmas pros caras mais uma vez aí, ó. Seguinte, ó, então a gente volta a tudo, vamos de cá pra lá, vocês vão contando as suas histórias, né? O Pedrão por último, que ele é o palmeirense. Era tudo verdade, é muito Corinthians, é isso aí mesmo, como é que é? Você tá todo mundo aí? Não, no meu caso é tudo verdade mesmo. Eu saí mesmo de cueca com meu pai na rua, a gente comemorou muito o time do Corinthians. Da hora. Cauã? Eu sou pro Corinthians pra caramba, não perco um jogo. Meu Deus, não perco um jogo do Corinthians. No começo tu tava meio assim, o que aconteceu? Tava nervoso? Tava meio assim nervoso. Tava nervoso. Rodrigo me enganou legal. O Rodrigo me enganou legal. Vou falar pra vocês, eu sou um grande fã de futebol, acompanho futebol de cima a baixo, o mundo inteiro, mas o Corinthians é a minha paixão da vida. Tô lá todo jogo e acho que não sei do que seria minha vida sem o Corinthians. Pô, da hora. Legal disso. É tudo verdade que eu falei, eu nasci corintiana, literalmente, minha família toda é, principalmente meu pai. Eu acho que o Corinthians, ele une as pessoas, ele uniu muito eu e meu pai e, tipo, não tem explicação, eu amo. Tudo que eu falei é verdade, eu até faço vídeo de Corinthians pra internet Porra, lá, chama Fiel maneiro. Debate. Xingo lá o jogador quando joga mal, faço vídeo de curiosidade e vai jeito tudo dele. verdade. Sigam o brabo, né? Não tem jeito. Posso falar uma coisa? Eu sabia que ele era corintiano, porque quando a gente tava lá dentro, a gente falou assim, imagina se o Yuri Alberto veio entrevistar a gente, ele, cê é louco! Agora, Pedro agora. palmeirense fanático, não, gente, disse que o Palmeiras não tem mundial. E outra coisa, fez o Poropopó, cantou música. Caraca. Pra voltar pros amigos depois dessa. A gente vai ter que negociar depois pra cortar umas partes. Não, mas, pô, eu menti tudo, lógico, mas tem muita coisa que, por exemplo, eu só inverti. Por exemplo, minha mãe era corintiana e virou palmeirense por causa do meu pai. Por exemplo, eu era zoado na escola, mas eu não era zoado por palmeirense. Os corintianos que me zoavam, sabe? O Nilmar nada a ver. Então eu ia invertendo as histórias que de fato... E com 6 anos você não ficou triste, né? Nem um pouco. Mas de fato eu tenho essa memória de ver o Felipe chorando, triste. Assim. Partido também, quando ele citou que o jogo mais marcante dele também foi 2017 contra o Palmeiras. É, eu falei, pô. Então, até na hora que foi um ele jogo falou ali do jogo mais roubado, eu olhei pro Digo ali fora e só falei, a Marília. A gente se olhou para aquele árbitro que fez aquele roubo histórico, né? Sim, com certeza, cara. Então, mano, olha, primeiramente agradecer e também, ó, cada um aqui, fala suas redes sociais também, vai estar lá aparecendo, então... Instagram, Celcinho_AS. É pedro.galval02. Cauã ZN. Digo_Piccolomini. Leca Faustino _. O meu é Rô Garcia Maga e o da minha página é Fiel Debate. Finalizamos o primeiro aqui. Então, primeiramente, mais uma vez, palmas aqui. Eu queria convidar aqui o Cauã para fazer a abertura do próximo vídeo, fazer a chamada do próximo vídeo. Não tinha ninguém melhor pra fazer, né? Se inscreve, dá o like, compartilha, ativa o sininho, né? E compartilha nas redes sociais. E vai Palmeiras. Não, jamais. Vai, Você Corinthians. sabe das coisas. Eu achei que teria spoiler do próximo vídeo já. Mas... achei muito bom o vídeo. Eu gostei bastante. Essa dinâmica meio aqueles caras. Acho que só poderia ajeitar a questão do áudio. Que ficou meio ruim em algumas partes. Se ficou saindo só de um lado do fone, né? Mas... e também ilustrar um pouco do... ilustrar um pouco do que eles estão falando. Quando eles estão falando de um participante pelo nome e tal. Porque eu não tava lembrando o nome deles não. Dos participantes. Mas enfim. É isso.